Olá, gente! Tá começando mais uma vez o nosso podcast semanal, o podcast Casa do Garay, um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, porque esse podcast é nosso. Eu tava morrendo de saudade de estar aqui nesses estúdios, porque eu tava de férias, hoje eu fui à praia, né? Rio, 40 graus, com sensação de 60 graus, tá arrebentando a boca do balão. E todo mundo nas redes sociais me perguntando, poxa, Garay, quando é que vai ser a próxima entrevista? Quando é que não vai ser? Parou, não parou? Não parei. Eu tô aqui com ela, já vou apresentar a minha convidada de hoje, que ela é maravilhosa, tem diversos assuntos importantes que ela vai passar pra gente, com certeza vai enriquecer o teu conhecimento, como enriqueceu o meu só no briefing que eu li aqui. Estava ansioso por essa entrevista aqui. Eu queria agradecer a vocês pela moral que vocês têm nos dado nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Kawaii, em todas as redes sociais do podcast Casa do Garay. Continuem assistindo a gente, continuem seguindo a gente, comentando, indicando a gente aí. 2025 tá bombástico já a nossa previsão. 2024 nós arrebentamos, foi um ano de podcast com 84 entrevistas, mais de 100 profissionais que passaram aqui gabaritados, altamente qualificados para obedecer, né, o viés do podcast, que é enriquecer o meu conhecimento, o teu conhecimento, e a gente vai enriquecendo cada vez mais, tá? Queria agradecer muito a Laser&Co pelo patrocínio, pelo apoio que sempre nos dá aqui no programa. Queria agradecer a Hover Training, escola de movimentos, que também tá sempre aqui com a gente. E aqui, ó, o jornal DR1, notícias fresquinhas, quentinhas, é no jornal DR1, então acesse lá as redes sociais, @jornal DR1. Um beijo para a doutora Ana Cristina, um beijo no coração do Carlão, para Marinês Meireles e para toda a equipe do jornal DR1. Falei pra caramba, né? Agora sim vai começar a nossa entrevista com essa pessoa maravilhosa, Rafaela Souza. Ela que é técnica em administração e também futura bióloga. Rafaela, muitíssimo obrigado por estar aqui sentada no nosso podcast Casa do Garay, abrilhantando o nosso podcast. Eu que agradeço essa oportunidade e estou extremamente feliz por estar aqui compartilhando a minha história e agregando um pouco mais nesse podcast, que é Nota 1000. É Nota 1000. E eu queria, assim, agradecer a tua disponibilidade, a tua simpatia. Eu li aqui a tua história, eu fiquei, assim, doido já para começar a entrevista, né? E eu tenho certeza que você vai enriquecer muito a todos nós aqui, né? Principalmente no assunto do SUS aqui, que eu já tô dando um spoiler aqui. Tô apaixonado pela tua história. Mas, assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer: quem é Rafaela de Souza? Então, eu, além de técnica em administração, eu sou a caçula de 5 irmãos e tenho uma história muito bacana. E todo mundo me perguntava quem era eu, porque onde eu cresci, todas as pessoas me conhecem por ser a filha da Maria, a irmã da Raquel, pessoas que me viram crescer e ninguém sabia quem eu era. Não sabia, assim, o meu nome. Sempre a irmã ou a filha. E aí eu resolvi abrir a minha história depois de passar pela questão da saúde mental e entender como é que funciona, fazer essa conexão com as pessoas que passam por isso também. E aí eu resolvi criar o Rafa por Ela, que é onde eu conto a minha história, onde eu falo do meu acolhimento no SUS, que não é perfeito, mas que é o lugar que me acolhe há 4 anos e que me fez chegar até aqui. Se hoje eu estou aqui e eu agradeço ao SUS por isso. Olha que bacana. E é assim, é legal que as pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento escutem uma frase dessa: agradeço ao SUS, né? Tudo eu devo ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Porque, assim, é tanta gente para tacar pedra, né? É tanta gente para pichar, é tanta gente para falar mal, mas o SUS ele faz um trabalho tão bacana também. É claro, a gente tem que cobrar das autoridades, né? O SUS é do município, então, pô, vai lá no prefeito hoje, atual, Eduardo Paz, poxa, vamos melhorar isso, vamos melhorar, né? Botar mais macas, vamos melhorar aqui o ambulatório. Tudo bem, a gente tem que cobrar, né? A gente que elege eles, é um direito do cidadão. Mas, poxa, quando tem que falar bem, vamos falar bem, né, Rafaela? Então, é isso. Eu tive algumas controvérsias aí de pessoas, mas você está falando do SUS, o SUS não é tudo isso, mas eu falo da minha experiência com o SUS. A minha vida praticamente toda é no SUS.
Então, assim, para tacar pedra, a gente tem muita gente que taca pedra. Sim. Mas eu acho que quando a gente tem uma boa experiência, a gente precisa falar dessa boa experiência também. Porque o SUS está aí para todas as pessoas, independente de classe social. Sim. Nós temos o SUS, que é o melhor, teoricamente, né, sistema de saúde público, porque se você for para qualquer país aí, América do Norte, Europa, você não tem assistência pública gratuita. E nós temos, mas infelizmente nós sabemos que tem muitos desafios, enfrenta muitas questões, mas que a gente encontra ali profissionais extremamente capacitados, nós temos profissionais extremamente acolhedores, e é no SUS que eu tenho a melhor experiência com a minha saúde mental. Quando você fala de saúde mental, porque assim, eu te apresentei aqui, né, como administradora, né, técnica Sim. em administração. Sim. E agora futura bióloga. Recentemente. Como é que é isso? Fala um pouquinho. Como é que você resolveu assim? Eu sou técnica, vou ser bióloga agora. Como é que foi isso na tua vida? Então, não foi assim, acordei e vou ser bióloga. Porque eu já tava bolado. Falei, também quero ser biólogo. Eu, hein? Em 2016, eu passei por uma situação de um rompimento familiar. E tive a questão em 2014 da minha mãe, o início do Alzheimer da minha mãe. E aí eu tive um rompimento familiar, já havia umas questões, alguns sinais de adoecimento, né, da saúde mental, mas como todas as pessoas eu negava, eu dizia, não tenho, porque a gente cresce com as pessoas dizendo que não tem nada, que isso é besteira. E aí, em 2018, eu, concluindo a minha graduação em administração, apresentei minha monografia, 9.2, elogiada pela banca. Cheguei em casa, tirei minha roupa e falei, não vou mais, eu não tenho estrutura mais para ir. Eu abandonei a faculdade. E aí, mergulhei nessa questão da depressão. E em 2020 eu iniciei o meu acompanhamento. E aí, percebendo que outras pessoas próximas a mim também enfrentavam essa questão, e eu fui buscar a raiz dos meus problemas e me encantei pela neurociência. E aí fui buscar os caminhos para afundar de vez os conhecimentos em neurociência. E aí vi que os caminhos seriam estudar medicina, biomedicina, química, física, psicologia e biologia. Só que, por conta da saúde mental, eu sei que nem todos os dias eu ia querer estar dentro de uma sala de aula. E aí fui buscar os cursos que eu poderia fazer à distância, e de todos eles me veio a biologia. E aí prestei vestibular para EAD, pelo consórcio CEDERJ, que é das universidades públicas do estado do Rio, e fui aprovada na UFRJ. Iniciei há 2 semanas. A loucura da UFRJ. Uau! Mas é uma loucura gostosa, que eu adoro. Cara, mas meus parabéns, porque a UFRJ sempre foi uma faculdade de referência aqui no Rio de Janeiro, né? Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro. Eu acho que você está na das melhores faculdades Faculdade que de temos peso. aqui. E você faz EAD nela? Faço EAD. Tem alguma presencial? Algumas matérias têm que ser presenciais? Tem os encontros. Na verdade, é tido como EAD, mas é semipresencial, porque tem os encontros obrigatórios no polo, você precisa comparecer para as aulas de campo, as aulas de laboratório. E então ele não é um curso 100% EAD, é semipresencial. Certo. Mas não são todos os dias. E você precisa comparecer para fazer as provas. Legal. Eu era doido para ser estudante da UFRJ. Mesmo que fosse EAD, eu ia lá. Oi, gente, sou aluno da EAD, meu nome é Robson Lima. Você falou uma fase minha do rompimento, né? Que você teve familiar. E também da doença da sua mãe, e aí desencadeou aí uma depressão, né? Qual foi o momento, Rafaela, que você realmente viu assim, cara, eu tô em depressão? Então, eu já tinha alguns sinais, mas eu negava. Quando eu abandonei a minha monografia,
aquilo ali já estava bem gritante, já estava assim, explícito, mas eu ainda negava. Mas o auge da situação é que eu sou fã da Ivete. É. E aí a Ivete, em 2018, ela ficou fora do carnaval porque ela teve as gêmeas. Uhum. Mas em abril, se eu não me engano, ela teve um dia de carnaval. O prefeito da época deu a ela um dia de carnaval para ela celebrar e tudo mais. E aí, ali, eu falei, caramba, ela tá muito alegre. Tá muito alegre pro meu gosto. Tá muito feliz. E aquilo começou a me dar um incômodo. E eu assistia pela TV, pela internet. E aquilo ali, eu falei, cara, o negócio tá ruim mesmo. Porque eu, como fã daquelas que ia para as rádios, ia para show, tirei gesso para ir atrás dela em Angra. E falei, cara, se eu não tô conseguindo acompanhar, é porque o negócio tá feio. E ali eu entendi que precisava mesmo de ajuda. Que a gente nega, né? Porque assim, a gente acha que isso não existe. Isso é falta de ocupação. Depressão é uma coisa para rico. Vá trabalhar, vá procurar o que fazer. Eu cresci ouvindo que saúde mental era coisa de rico. O pobre ficava era doido mesmo. E não tinha nem tempo, muitas vezes, para ser doido, porque tinha que trabalhar. E não é nada disso. E qual foi o primeiro passo que você deu para se tratar de uma depressão? Foi aí que entrou o SUS na tua vida? Não. Primeiro, eu ainda trabalhava. Eu tive uma crise muito forte. Fui parar num pronto-socorro. Fui medicada com SOS. Voltei para casa. Depois eu passei por uma consulta particular. Fui medicada. Não me adaptei à medicação. E aí, um dia, no meio da pandemia, eu passei mal em casa. Crise de ansiedade? Não, eu achava que eu estava infartando. Eu senti o meu lado direito todo dormente. A língua dormente. Já era final de tarde, eu falei, eu preciso ir na clínica. Peguei Vitor, falei, vamos na clínica antes que ela feche, que eu preciso ir lá porque eu estou infartando. E aí cheguei lá, eles aferiram a minha pressão. A minha pressão estava levemente alterada, 14/10, o que para mim ela era considerada normal, porque aos 17 anos eu já havia feito um tratamento para hipertensão. Então, 14/10 para mim era até tranquilo. E aí, fiquei fazendo acompanhamento e fiz o mapa durante uma semana na clínica da família e fiz exame de sangue, eletro, lá na clínica da família. E quando o exame de sangue veio, que aí eu passei pela consulta mesmo com a doutora, eu me descobri diabética e o sinal que eu tive foi da diabetes. E aí, contando o que tinha me acontecido, eu já fui passar por outros profissionais, por endocrinologista. Pela nutricionista, porque a clínica da família ela é atendimento primário. Antes de você ir para qualquer especialidade, porque aí é nos grandes hospitais, endócrino, cardio, todos esses nos grandes hospitais. Você primeiro passa pela clínica da família. Certo. E aí lá eles têm a questão do matriciamento, que são as conexões. Quando eu fui para a nutricionista, ela já sabia do meu caso, porque eles comunicam. Eles se comunicam. O matriciamento é troca de saberes. Certo. Você passa... A porta de entrada da clínica da família é a sua agente de saúde. No meu caso, não foi porque eu cheguei para uma demanda, porque eles têm atendimento de demanda. E aí, quando eu passei por esse atendimento, eu já fui encaminhada para a nutricionista, mas no dia da minha consulta, a nutricionista já sabia, a psicóloga já sabia. Você é um maior fofoqueiro, né? Aquela coisa, parece empresa pequena, né? Exato, parece cidade do interior. Vou te falar um negócio, conta pra ninguém não, né? Quando tu chega do almoço, todo mundo já sabe. Já sabe. E aí, eu passei, como era pandemia, eu tinha um caso complexo, mas naquele tempo da pandemia, o CAPES não estava recebendo novos pacientes. E ali mesmo eles tentam fazer o manejo, tentam controlar a situação antes de te encaminhar para um ambulatório ou para o CAPES de uma forma geral, né? E ali eu fiquei.
Não precisei, fui acompanhada pela psicóloga, sou acompanhada pela psicóloga, faço grupo de terapia, uma coisa que ninguém leva a sério. Mas grupo de terapia é incrível, é maravilhoso. Não quero nem mudar do meu apartamento, porque eu gosto. Ai, que legal. E o profissional da educação física também já sabe do seu caso quando você chega lá. Olha, fofoqueirinho também, né? Todo mundo eles já se tá comunicam. ligado. Ó, tá chegando a Rafaela. Você é fulano. A Rafaela, né? Já sei. Que legal, vira uma família mesmo. Vira. Né? E é o lugar que eu ouvi a frase assim, mais bonita no momento mais triste da minha vida. Foi um momento em que só existia eu e Vitor. O Vitor, ele virou a minha família. O Vitor quem é? O Vitor é o meu esposo. Olha, que bacana. Ele virou a minha família literalmente. Bacana. E eu falo que independente dos rumos, o Vitor, ele vai ser para sempre na minha vida. Olha só, uma declaração de amor. Então, se aqui... um dia isso for o fim, vai ser o fim da relação do casal, mas a parceria vai ser para sempre. Não vai ter fim. Não, tá repreendido em nome de Jesus. E eu aqui, eu vou botar a palavra de Deus aqui. Esse relacionamento já está abençoado pro resto da vida de vocês. E aí só tinha eu e ele. E eu cheguei na clínica com uma glicose, um exame de sangue que tinha uma glicose de 254 e uma hemoglobina glicada de 10,7, totalmente diabética. E eu ouvi da enfermeira da minha equipe, deixa a gente cuidar de você. E isso é uma coisa que me marcou muito, porque ninguém fala do acolhimento que existe no SUS. Eu sei que não é um sistema perfeito, que ele tem muitos desafios, como em todas as profissões nós vamos encontrar bons e profissionais não tão bons. Sim. Mas a minha experiência é fantástica, assim, é incrível. E depois que eu fui abraçada ali pela enfermeira, pela médica da equipe, que eu fui abraçada pela psicóloga, pela nutricionista. Imagina que eu tinha... Quando eu cheguei na nutricionista, não. Mas você imagina que eu passei 2 anos sem telefone, porque as pessoas só diziam que eu estava gorda. E eu estava, de fato. A última vez que eu me pesei, eu tinha 102 quilos. Uau! Hoje eu tenho 72 quilos. Fitness, Rafaela Fitness, amém. Olha como é que Deus é bom, né? E Vitor, né, por ter colocado o Vitor na sua vida aí. É o que eu falo para as pessoas, né? Eu cito muito o Isaías 45. Eu não tenho religião, não, tá? Vai falar, o Robson, ele é mãe evangélico. Não sou, não tenho nada contra. Frequento a igreja evangélica tão bem, assim como frequento a Casa do Amor, que é espírita. Então, eu não tendo religião, isso daí me abre um campo de eu frequentar qualquer templo de Deus, que eu acho Deus em qualquer lugar que eu queira. Eu tenho religião, mas eu sou uma pessoa muito aberta, porque antes de religião, eu tenho fé. É isso, mas é isso. Não é sobre mais religião que eu estou falando. É sobre fé. Porque Deus é um só. Né, independente de religião. Em Isaías 45 fala, né, eu irei à sua frente, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as travas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para te mostrar que eu sou Deus. Não é isso? Então, assim, entrega nas mãos de Deus. Sabe? E é o tempo dele, porque as pessoas ansiosas, elas acham que tudo tem que acontecer no tempo delas, e não é. Não é. Eu acho que se não acontece, é porque Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele tem o poder. Né? O inimigo pode até ser forte, mas Deus tem o poder. Então ele sabe se aquilo vai ser furado, se não vai. Gente, tenha fé, tenha paciência, calma. Não é ficar esperando que Deus vai fazer. Ele não vai. Mas você tem que mas colocar ele vai te seu ajudar. pezinho na frente e ir. Exatamente. É não ficar parado. Claro, e é tão bacana. É esperar vivendo. Isso, eu saber que você encontrou uma pessoa. Quanto tempo você está com o Vitor? Esse ano, 11 anos. 11 anos? Caramba, que bacana. É bom, né? Quando a gente tem uma pessoa que nos acolhe, né? Que tá com a gente ali, né? Realmente, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Amando, respeitando. É tão bom, né? E ele veio e, assim, esse tempo todo, até chegar nesse ponto, ele é muito parceiro mesmo. Parceirão de tudo, de tudo. Eu imagino. Quero que ele venha aqui um dia. Tomara que ele esteja escutando a gente. Deixa eu te falar. Como é que você percebeu que precisava cuidar, olhar para a tua própria saúde mental
E o que isso, Rafaela, impactou nos seus relacionamentos? Então, eu parei na clínica da família, eu comecei a cuidar da minha saúde mental por um problema, por esse rompimento familiar. Mas eu já tinha dentro de mim uma coisa que eu não sabia dizer o que era. Eu tinha uma coisa dentro de mim que era triste. E eu não sabia o que era aquilo. Eu tinha uma inquietude, eu tinha uma coisa... Eu provavelmente fui rotulada pelos amigos, e não estou dizendo que fui, estou imaginando, Sim. porque eu descobri uma coisa muito importante da minha vida. Eu descobri que eu tenho apego inseguro ansioso. E esse apego, ele funciona assim. Eu sou sua amiga, você me trata bem. Se em algum dia da sua vida, por uma correria, alguma coisa normal da vida, você me der uma resposta mais curta, não for essa resposta receptiva, meu alerta, fiz besteira. Robson está se afastando de mim. Preciso ir atrás dele para saber o que eu fiz, para garantir que ele vai ficar aqui, que ele não vai embora, que eu não vou ficar sozinha, que eu não estou sendo rejeitada. Só que isso começou na minha infância e eu não sabia. Eu sabia que eu tinha uma inquietude, eu tive uma relação conturbada com a minha mãe por conta dessa inquietude, mas eu não sabia o que era. E eu descobri... Quando eu fui parar lá, na clínica da família, eu tinha essa questão do rompimento familiar, que me gerou muitas dores, muitos traumas. Eu sofria muito por estar longe da minha mãe, por estar sozinha, porque é um momento em que você fica sozinha, que as pessoas, até por não saberem lidar, se afastam de você. E eu fui em busca de entender por que eu era assim. Por que eu tinha essa questão? Quando eu cheguei na clínica da família, eu já sabia que eu precisava tratar aquela causa do meu rompimento. Eu sabia que aquilo ali eu precisava cuidar, que aquilo ali não estava me fazendo bem. Só que, para além daquilo, existia uma outra coisa por trás e que a minha psicóloga, que eu tive dificuldade, porque por conta desse rompimento, ela sempre me dizia: você precisa respeitar o tempo do outro, você precisa ser paciente, você precisa meditar, você precisa fazer atividade física. E eu falava pro Vitor, eu falava, cara, essa psicóloga não me entende. Como é que eu vou meditar, fazer atividade física com essa loucura da minha vida, entender o tempo do outro? Não, as minhas amigas estão longe de mim, elas precisam estar perto de mim, elas precisam me acolher. Eu quero que elas me acolham. Eu preciso saber o que foi que eu fiz para elas, porque elas estão longe de mim. E aí eu comecei essa investigação. Mas eu já tinha os gatilhos de uma vida inteira disso. Foi ao longo do tempo. E o primeiro alerta veio de uma pessoa que eu acho que você conhece. A gente tem amigos em comum. Jura? Qual amigo que a gente tem em comum? É amiga. Amiga? Amiga. Quem é, gente? Marinês Meirelles. Eu mandei um beijo pra ela aqui, agradecendo ao Jornal da R1, gente. Eu fui aluna dela. Olha que bacana. No município. Marinês Meirelles, minha amiga do Jornal da R1, da Rádio Bandeirantes, que a gente era locutor na Rádio Bandeirantes. Ela é um espetáculo de ser humano. Assim, é incrível ela. A minha questão começou, na verdade, aos 4 anos de idade. Eu não me adaptei à creche. Até os 4 anos eu convivi só eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Certo. Como toda família que precisa trabalhar, meus pais decidiram que quando eu completasse a idade de ir para a creche, que eu iria para a creche, mas eu não me adaptei. Passei 15 dias na creche e 30 dias internada, com desidratação, pneumonia, infecção urinária. Eu chorava muito, desesperadamente. Eu não deixava ninguém chegar perto de mim. E ali criou um trauma. E é isso que é o apego inseguro. O apego inseguro, ele é um estudo feito por John Bowlby, que
eu acho que era psicanalista, Uhum. e ele fez uma pesquisa, se eu não me engano, com crianças que tinham familiares advindos de guerra. Uhum. E aí fala sobre a sua forma de se relacionar com as pessoas, que começa na sua infância, Sim, né? claro. O seu cuidador imediato, as pessoas que estão ali à sua volta. Uhum. E o apego inseguro, ele fala do seu cuidador imediato, que horas atende, horas não atende a sua demanda enquanto criança. E isso aconteceu comigo. Só que, racionalmente, a vida inteira, isso para mim foi uma questão normal. Eu cresci, minha mãe me disse por que eu ia para a creche, a gente brincava muito com isso em casa e eu não sabia que isso tinha gerado esse trauma em mim. Depois, aos 9 anos, a minha mãe voltou para o mercado de trabalho, porque nesse intervalo dos meus 4 aos 9, ela não trabalhou, ela não pôde trabalhar, porque eu não ficava com ninguém. Certo. E aí, aos 9 anos, ela voltou a trabalhar e ela trabalhava à noite. E eu ficava com meu pai, eu e o meu irmão, que é bem próximo de mim na idade. Só que no ano seguinte, os meus pais se separaram. E eu ficava em casa à noite com o meu irmão. Ele dormia e eu não dormia. Eu passava a noite acordada. E aí, no dia seguinte, o corpo estava cansado, porque eu não dormia. Claro. Tinha que estudar de manhã e não dormia e não sei o quê. E aí, a aluna de Inês... Ah? aluna da Inês. Um dia a Inês percebeu, e ali foi o meu primeiro alerta de que alguma coisa estava errada. Ela chamou minha mãe na escola porque eu dormia de perder o sentido. Assim, Você não tava morta de acompanhava. cansada. Exatamente, não acompanhava a aula. E aí a Inês falou para minha mãe, olha, ela dorme muito, quero entender por quê, como é que é essa rotina. E minha mãe disse, olha, eu vou trabalhar, ela fica com o irmão, dorme de manhã, eu chego, dou café, trago na escola, tudo ok, não se queixa de nada. Mas ela sempre foi dorminhoca. Desde que nasceu, ela é dorminhoca. Mas Inês, com aquele faro dela de professora, observadora, um dia ela resolveu que ela ia me colocar como assistente dela para eu não dormir, porque o rendimento estava caindo. E ela me disse, eu e as frases, ela me pegou assim, onde eu tinha tanta raiva, porque ela descia para buscar mimeógrafo e eu ia lá ajudar ela a carregar a folha e o carbono, enquanto ela vinha com o mimeógrafo. Falava, eu não quero mais ir, ela é chata, eu quero dormir, eu estou cansada. E aí um dia ela me pegou assim na escada e falou para mim, eu não sei o que é, o que acontece com você, mas a gente só muda aqui fora quando a gente muda aqui dentro. Você precisa mudar dentro de você para melhorar aqui fora. E eu não entendia por que ela falava aquilo. E assim fui. Hoje, anos depois, quando eu comecei esse trabalho aí de autoconhecimento, eu me lembrei da frase. E entendi. Por quê? Porque naquela época existia uma dor, existia um sofrimento, porque a minha mãe trabalhava fora e eu não aceitava aquilo, não aceitava a separação dela com meu pai, eu não aceitava não conviver tanto com a minha mãe, porque chegou uma época que minha mãe trabalhava de dia e de noite, e eu ficava com a minha mãe 2 a 3 horas no dia. Hoje eu entendo que é isso. E eu até gravei um vídeo, tá lá no meu perfil, em que eu falo isso, que aos 10 anos de idade a Inês teve essa percepção de que eu não estava bem, que não era só um simples dormir, era alguma coisa mais profunda, e que hoje essa frase ela se reflete. E ela é a minha inspiração, porque ela é a pessoa mais alta astral, mais multifacetada que eu conheço, assim. Olha, que bacana, que história bacana. Gente, Marinês Meireles, eu fui surpreendido aqui agora, né? Porque ela falou até antes aqui, em off, ela falou, não, que a gente tem uma pessoa em comum. Eu falei, não fala, deixa pra falar no programa, que eu sou capricorniano, eu sou curioso, mas eu não gosto de estragar surpresas. E Marinês Meireles foi uma pessoa que todos sabem, dividiu comigo a bancada da Rádio Bandeirante por longos anos, né? Aprendemos muito um com o outro ali. Ela já esteve aqui, inclusive, no podcast do Garay com a doutora Ana Cristina. Queria mandar um beijo para você e falar que cada vez aumenta mais a minha admiração por você. Marinês Meireles, da Creche Escola Essencial.
né, aqui na Barra da Tijuca. Um beijo aí, Maria Meirelles, e parabéns por essa história maravilhosa, por fazer parte, né, da história da Raquel, que está aqui na minha frente, com uma frase tão bonita, tão profunda, e que ela, tadinha, com 9 anos não entendeu, com 10 anos não entendeu, mas que hoje ela entende e te agradece. Que bacana. Muito, muito. Eu sou, assim, fãzaça dela. Mas tem que ser. E falo que se reunir alguns alunos dela aí, vai dar, assim, um fã-clube. Né? Poxa, que bacana. Ela é incrível. Eu falo que eu não tenho pretensão de ter filho, mas eu digo que se eu tivesse filho, não ia pensar 2 vezes. Era estudar com ela. É isso aí. Então, grava aí, ó. Segue logo ela ali, ó. Essencial Creche Escola na Barra da Tijuca. Olha eu fazendo comercial aqui. Já virou patrocinadora, viu, Marinês? Tem que morrer aqui num din-din aqui. Tô brincando. Eu separei umas perguntas aqui, Raquel, que eu julguei importantes na tua história. E uma delas é: quais as práticas e hábitos que ajudaram você a melhorar o seu bem-estar emocional e transformar esse padrão de apego que você já explicou aqui pra gente? Então, a gente não leva a sério. Eu também não levava a sério. Porque quando a gente procura um profissional, depois de muito relutar, que a gente procura um profissional da psicologia, e a gente vai lá achando que ele vai ser como um médico quando você chega lá e fala: olha, doutor, eu tô com a garganta inflamada. Ele vai lá, te passa um antibiótico, 7, 15, 14 dias, tu já tá ótimo. Tu pensa que tu vai no psicólogo e o psicólogo vai resolver o teu problema. A salvação assim. Do seu problema, e não é assim. Não é assim. O psicólogo, ele vai te apresentar recursos para que você trilhe o seu caminho. Ferramentas, né, para você utilizar, mas depende de você, não é isso, Raquel? Exatamente, depende única e exclusivamente da gente. E aí, a psicóloga, ela sempre dizia para mim: Rafa, meditação guiada, atividade física para oxigenar o cérebro, para você produzir endorfina, para você estar no momento presente, porque o ansioso, ele está sempre lá na frente. Ele está sempre no e se. O e se. O futuro atrapalhando o ansioso, né? Nunca... O futuro nem chegou e a gente está lá no e se der errado, e se acontecer isso, e se for aquilo. E quando você tem a depressão, você fica pensando lá atrás. Então, o trabalho do psicólogo é trazer você para o momento presente. Trazer você para o momento presente numa terapia... não tem medicação. O apego inseguro não tem medicação, é terapia. E dentro da terapia você descobre as ferramentas, os recursos que você vai utilizar no seu dia a dia, que vão te fazer melhorar. Então, a psicóloga dizia para mim: é meditação guiada, é atividade física, é você descobrir um novo hobby, alguma coisa que você goste de fazer. E todas as questões que você tiver, você trazer para a terapia. E eu falava pro Vitor: isso não vai dar em nada, não. Meditar vai resolver meu problema em quê, Vitor? Caminhar vai resolver meu problema em quê? Não vai resolver em nada. E aí, há 1 ano e pouquinho atrás, eu falei: cara, eu vou para Constância, vou fazer isso todo dia. Porque ela dizia para mim: Rafa, não importa, não olha o resultado final, olha o dia de hoje. Ela sempre fala 2 frases que ela diz e que eu acho que é muito essencial. Ao acordar, você perguntar: o que é possível eu fazer hoje? E não é fácil, mas é possível. Então, é a constância. Ela dizia para mim: você pode fazer hoje, daqui 3 dias você vai e faz de novo. Não importa o tempo, o importa é você começar, é tentar, são as suas tentativas. E aí, há 1 ano e pouquinho, eu decidi que eu falei: vou fazer, vou ver se isso vai dar certo. E aí comecei a caminhar. A minha situação era tão crítica que eu fazia atividade física dentro de casa, eu não saía. Eu ficava trancada dentro de casa, eu e Vitor. E aí eu comecei a atividade física dentro de casa. Aí comecei a sentir o espaço pequeno. Falei: vou descer, vou pro play, vou caminhar no play. E aí comecei caminhada, meditação. Comecei a participar do grupo de terapia que tem na clínica da família. E me afastei de coisas que são trágicas. Me desliguei de reportagem, me desliguei um pouco de rede social.
no sentido de não ficar acompanhando a vida das pessoas que eu queria perto de mim. Essas pessoas não estavam perto de mim por um motivo delas, por não querer, por estarem ocupadas, sei lá por quê. Mas eu precisava aprender alguma coisa. E quando eu entendi que aprender, que estudar, que aquilo iria me manter ocupada, iria forçar o meu cérebro a sair da zona de conforto, aí eu deslanchei. A gente acha que não. E hoje eu falo para todas as pessoas, caminha, faz yoga, uma coisa que eu comecei a fazer agora, mobilidade, porque 40 a mais, né? Então, eu vou chegar lá, eu vou entender o que é isso. As articulações começam a ficar mais rígidas, isso aí, né? E aí leva um tombo, já é mais difícil, a cicatrização. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa de mobilidade, vamos ficar de cócoras. E eu pinto 7 dentro de casa. Eu montei um espaço lá, que é o meu cantinho da meditação. Acordo cedo, agora todos os dias. 5h20 da manhã levanto, vou meditar. 6 horas eu tô lá embaixo caminhando. Todo dia eu posto uma frase de bom dia. Todos os dias eu acordo e escolho se eu quero entrar na guerra ou se eu quero paz. É você buscar coisas que você goste ou descobrir coisas que você gosta. Eu fui estudar inglês, eu fui estudar espanhol, eu fui estudar francês. Aí comecei a querer entender desse processo de saúde mental, porque a minha mãe com Alzheimer, eu falei, cara, isso é tudo cérebro, tudo saúde mental. Eu tenho uma amiga bem perto de mim que também passa por uma situação extremamente delicada. Outras amigas, perdi uma amiga para depressão. E aí eu disse, eu vou estudar, me interessei pela neurociência. Aí falei, cara, eu como administradora, como técnica em administração, podia ir para o neuromarketing. Mas vou fazer uma coisa diferente. Vou para biologia, que aí eu estudo o que eu quero mesmo, que me especializo na neurociência, e depois eu me encaixo aí, volto e termino a administração e entro para o neuromarketing. O negócio é não ficar parado. A gente acha que não, mas atividade física, meditar, se eu vivo hoje o momento presente, se hoje eu consigo dar um passo atrás antes de agir, porque o apego inseguro, ele te faz agir impulsivamente. Quanto mais a pessoa se afasta, mais a gente vai atrás da pessoa. E esse é o gatilho do apego inseguro. E eu fico até espantada, porque eu vejo pelas redes sociais as pessoas falando muito disso em relações amorosas. E a minha se deu praticamente, né, com a minha mãe e com as minhas relações de amizade. Então, assim, quanto mais distante a pessoa fica, mais a gente quer ir atrás. Entendi. Mas não é por mal. Não é que a gente queira controlar o outro. É porque a gente quer entender o que a gente fez para o outro, para trazer o outro por perto. Porque a gente tem essa coisa do se sentir abandonado, do se sentir rejeitado. E a gente vive essa loucura do cérebro estar constantemente no alerta. Então eu falei, cara, eu preciso sair desse estado de alerta, porque a vida, ela é agora. Sim. Eu não estou vivendo lá na frente e nem estou vivendo lá atrás. Sim. Então eu vou embarcar no que a psicóloga disse e vamos ver se dá certo. Se não der certo, ela vai ter que achar outro caminho. Mas deu. Olha o si aí. O si é o futuro. Né? Eu já odeio o futuro. Eu gosto do presente. Eu gosto de estar aqui contigo, né? Vou dar um spoiler. Tô com o Vitor ali, onde ele vai sentar aqui na minha cadeira. Já é mais especial. Já amo esse cara aqui, né? Que tá aqui. O seu marido. Mas eu acho isso sensacional, porque eu não tenho problema de apego, né? Mas eu sempre fui muito amigo das pessoas. Tô com 54 anos. E, assim, já tive muitas decepções por causa de amizade e tudo mais. Hoje, a minha esposa também é muito companheira minha, né? Eu tenho o meu ciclo de amigos, né? Que eu falo que eu tenho um saquinho dourado dentro do meu coração. Então, esses que estão aqui dentro são muito poucos, né? Eu conto 5, 6 ali, né? Tirando a família. Minha família é muito unida, inclusive. Eu sou muito amigo da minha ex-mulher, amiga de Marinês Meirelles, da Núbia também. Minha esposa está muito bem com a minha ex-mulher. Então, nós somos uma família muito unida.
Mas, assim, eu acho que as pessoas são muito complicadas, né? E, às vezes, é o que você falou. Às vezes, você liga para uma melhor amiga tua que quer estar contigo, que te ama, mas está num dia difícil. Ela te responde, oi, Rafaela, né? Eu te chamei de Raquel aqui uma hora. Desculpa, depois eu vou até editar. Raquel é o nome da minha irmã. Falou, Rafaela, não, tudo bem, depois eu te... Pronto, e desliga, você, meu Deus, o que eu fiz com ela? Que não sei o quê. Não, tá tudo bem, cada um tem seu tempo. E você tem o Vitor, e você tem as suas atividades físicas. Eu acho, essa tua história que você tinha 100 e tantos quilos e hoje está com 80 e poucos. Cara, eu acho isso maravilhoso. Quando você fala de endorfina, de oxitocina, de serotonina, todos os órgãos da felicidade que a gente ativa eles com exercício. E aí vem o quê? Vem a autoestima. Né? Vem o se amar. Muito abalada, a autoestima é muito abalada para quem tem o apego inseguro. Porque o apego inseguro, ele te gera a dependência emocional. Sim, a dependência emocional, exatamente. E mexe com a sua autoestima real. Eu fiquei 2 anos sem me olhar no espelho. Olha isso, gente, autoestima lá no chão. Eu não saía de casa, eu cheguei, assim, eu falo que eu fui pro fundo do poço mesmo. Você olhou para baixo, não tinha mais para onde ir. Não tinha mais para onde ir. Eu hoje estou aqui pelo SUS, pelo acolhimento que eu recebi no SUS, e porque todas as minhas tentativas de acabar comigo não deram certo. Amém, Senhor. O CVV me salvou. O CVV, ele tem um chat que eu conversava muito, falava muito com o pessoal do chat do CVV. O que é CVV? Centro de Valorização da Vida. Ah, tá. Tem que explicar, porque CVV aqui no Rio a gente já pensa, já vai para outro lado já. Não, é Centro de Valorização da Vida. Olha que bacana. E eu não conseguia falar, mas eu conseguia digitar. Uhum. Todas as vezes que eu tentei, e aí não é uma questão de religião, é uma questão de não ser o seu tempo, de Deus mesmo, porque Deus é um só. Sim. Não deram certo. Não deram certo real. Assim, eu falo que quando é para ser, todas. Imagina que eu tentei de todas as formas e sempre acontecia alguma coisa que me tirava da situação. Uhum. Ninguém explica Deus, né? Ninguém explica Deus. Né? Tem até um louvor que fala isso, né? Ninguém explica Deus e não explica mesmo, né? Exatamente, ninguém explica. E assim, eu passei 2 anos sem me olhar no espelho, autoestima baixa, eu me abandonei literalmente, eu me afundava comendo 3, 4 podrões por dia, 3 litros de refrigerante, e eu dizia, não tem perspectiva de nada, vamos comer. Não, tem que fazer. Comida não me aborrece. Não, entrava na loja, comprava aquelas promoções de 5 barras de chocolate por R$10, comia em 1 hora. Sim. Era a minha vida. 5 chocolates por dia, 3 litros de refrigerante. Teve uma época que eu passei 1 mês inteiro comendo frango frito e batata frita. Olha, super saudável. Do jeitinho, né? Do jeitinho que o inimigo quer. Ele exatamente. te usando e abusando de você. Exatamente. Aí Deus falou, não, vou tirar ela dessa furada aí. Ele olhava assim, minha filha, já te livrei, né? Não é aí, sai daí, vem pra cá. Vem aqui. Te mostrar que eu sou Deus, que eu falei em Isaías 45. E lembra também, né, Vitor? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, que eu amo, né? Eu tô quase virando um pastor aqui, tá? Eu falo que eu não tenho religião, mas eu tô gostando disso. Eu vou fazer filosofia. Aqui diz o seguinte, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está começando o processo de autoconhecimento e saúde mental? Dá um recadinho ali, Raquel, por favor. Raquel não, Rafaela. Então, a primeira coisa, e que as pessoas falam muito tenha fé. Mas não é a fé religiosa, é a fé em você. Fé na sua capacidade de realizar as coisas. Não precisa ser perfeito, só precisa ser feito. Quando você resolve olhar para você, quando você resolve que você vai começar a se conhecer, é doloroso,
Tem coisas dentro de você que você não gosta, que você fala que é feio, porque a gente cresceu com uma sociedade dizendo que isso é tabu, que isso não pode falar, que tudo é que acima, abaixo de Deus é sua família, e nem sempre é assim. A gente constantemente vê que nem sempre a família é o lugar em que você é acolhido. E eu aprendi muito que família são as pessoas que vão te respeitar. Eu posso até não concordar com a sua opinião, mas eu vou respeitar e vou deixar você ir lá viver. Então, assim, olhe para você, seja gentil com você, tenha paciência com você e só vai. Não importa o tempo, esquece o tempo, porque cada um tem um tempo. Eu costumo falar que é um processo. Quando eu internalizei da seguinte forma: processo. Quando você está com fome, que você mora sozinho, que não tem comida pronta, você precisa ir lá e fazer a sua comida. Mas, para isso, você precisa passar pelo processo de separação, de esperar o tempo do cozimento. A mesma coisa com você. Você teve que esperar 9 meses para nascer. Você teve um tempo para aprender a andar, um tempo para falar, um tempo para aprender a ler, um tempo para aprender a escrever. E tem que ter um tempo para você reaprender a ser quem você é. Não existe perfeição, existe você começar. Esquece o futuro, esquece o resultado final, é um dia de cada vez. Hoje você consegue, amanhã não consegue, tudo bem, não se critique por isso. Depois da manhã você levanta e tenta de novo. Todos os dias acorde e pergunte o que é possível eu fazer hoje. E é isso. Olha que bacana, que aprendizado. Já se perguntou hoje, você, o que é possível fazer hoje? Então, já adote essa frase na sua vida aí. Que bacana. Eu já aprendi com você. Eu falo que o podcast Casa do Garay, ele é uma sala de aula e você está dando aulas aqui. É que a gente nunca encontra. O Rafa Porela, ele veio por essa questão de eu querer falar da minha história, porque falar cura, e porque para eu me aproximar de pessoas que acreditam que não tem jeito. Mas eu aprendo diariamente eu não interajo muito, mas eu aprendo diariamente lendo comentários, lendo entrevistas, assistindo podcasts. Inclusive, assisti alguns episódios do Casa do Garay. Eu acho bom, Rafaela, que eu vou já... Eu não sabia que você tinha uma página... É no YouTube, Rafa Porela? No Instagram. No Instagram, @Rafa Porela. Isso, Rafa Porela. Porela. É, porque Ótimo. Sou eu por mim. Rafa Porela. É. Ok. Rafa Porela. Olha que literalmente. bacana. Então eu vou te seguir lá no Rafa Porela, tá? E vou aprender contigo também. Adoro história de superação, tô adorando a tua história aqui. É muito bacana, né, cara? É, porque assim, você já é uma vencedora, né? O pior já passou e você já aprendeu muito com profissionais, que eu vou até no final pedir para você fazer uns agradecimentos aqui, que deve ter, né, diversas pessoas que já passaram pela tua vida e estão na tua vida, né? Não estou falando das que vão passar ainda, vamos deixar o futurinho para o lado. O futurinho atrapalha um pouco a gente. Mas as que já passaram, as que estão na tua vida e que vem te ajudando cada vez mais. Você tem alguém especial que você quer agradecer agora, do fundo do coração? Ah, cara, a psicóloga, a Ana, a Nutri, a Norma, a assistente social, a Flávia, a enfermeira Vitória, a minha agente de saúde, Rita, o meu professor da Academia Carioca, que eu malho na Academia Carioca da Prefeitura. Legal. Eu olho da minha janela toda segunda e quarta. Esses tempos eu não tenho ido por conta da loucura da universidade. Hein? Mas um motivo justo. Eu estava estudando para o vestibular, agora estou me ambientando. Tudo bem. O Vinícius. Cara, é uma equipe muito, 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 muito profissional. A equipe da Clínica da Família Herbert de Souza é incrível. E, assim, o lugar que me acolhe todas as vezes que eu chego lá. Não tem outro lugar que eu me sinta, assim, mais acolhida. Olha que bacana. E ele fica onde? Onde é que fica? Fica em Tomás Coelho, cara, em frente à estação do metrô. E eu acho que os nossos governantes, o nosso prefeito, precisa continuar investindo
nesse tratamento, nesse projeto do SUS, porque eu sei que eu não sou a régua moral, não é única e exclusivamente a minha opinião que conta, mas a minha experiência com o SUS é fora da curva. É sensacional. É sensacional. Então fica o recado aí, eu tenho muita amizade na Prefeitura do Rio, vou fazer esse corte aqui, vou fazer chegar às mãos, né, do Rony, né, um amigo meu de muitos anos, e do prefeito Eduardo Paes. Rony é o assessor direto lá do prefeito, vou fazer. Eu falo aqui abertamente que eu sou eleitor do Eduardo Paes. Gosto do trabalho dele, sempre gostei, desde a época do César Maia, né, que veio ali, e Eduardo Paes assumiu, e para mim é o melhor prefeito do Rio de Janeiro. Então vou fazer esse corte chegar na mão dele, e lá o projeto da equipe do Herbert Souza. Isso. Né, tá de parabéns aí, quero conhecer lá o projeto, quero ir lá em Tomás Coelho, quero conhecer esse projeto e chamar pessoas para vir aqui para falar um pouco mais sobre isso. O que você acha? Se for lá, você não vai querer sair de lá, Eu não saio, eu alugo lá uma kitnet e moro lá, não tem problema. É incrível, é incrível. Eu sou, assim, extremamente agradecida a essa equipe que cruzou meu caminho, que me acolhe e que me vê lá na clínica. Aconteceu alguma coisa, Rafa? Não sei o quê. Quando eu falei que eu vim aqui, que eu ia falar do SUS, assim... Nossa! Que bacana, gente. Não é perfeito, cara, mas... O que é perfeito? Exatamente. Quem é perfeito? Hoje em dia, nem nos planos de saúde não tá mais perfeito. Não dá. É o que eu falo, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, porque ninguém é perfeito. A gente vê, já tiveram vários advogados aqui, de direito médicos e tudo mais, falando de quem tem plano de saúde, tem que entrar com ações que tem negativas. E assim, cara, o pessoal acha que quem tem plano de saúde está com a vida. Não tá. E eu conheço o trabalho do SUS também, já passei por poucas e boas no SUS e fui salvo pelo SUS. Então, eu compactuo com a tua... sei que tem muito a melhorar, né? Mas aí envolvem outras coisas que fogem infelizmente, do nosso querer ou do nosso poder, que a gente depende aqui do poder, né, dos governantes e tudo mais. Não quero entrar no mérito político, mas que fica a dica aí que o trabalho que vem sendo exercido pelo SUS não é aquele monstro que pintam por aí. Não é. Rafa? E eu posso falar, e vou te falar, além de ser muito grata, a gente para pensar assim... que as pessoas não cuidam da saúde mental, primeiro porque tem o estereótipo. Né, eu não vou psicólogo que eu não sou maluco. Não sou maluco, eu não tenho nada. Eu odeio isso, gente. Isso aí, pelo amor de Deus, a gente tá na era Jackson, isso aí é lá da era Flintstone ainda, né? Esse pensamento aí. Eu não tenho nada, eu não preciso, mas quando teu coração tá doente, teu estômago tá doente, qualquer órgão teu ficou doente, tu vai no médico. Isso. O cérebro... adoeceu, não. O cérebro não fica doente, não. Fica não. Fica não, o cérebro tá ótimo. Então, assim, eu falo que todas as pessoas... Tem uma amiga que ela saiu do plano de saúde e foi para a clínica da família. E ela me pergunta, né, me perguntou como é que fazia para atendimento na clínica da família. E ela fala para mim, ela relatou para mim que ela gosta muito, me agradeceu por ter conseguido. E... todo mundo precisa entender que quem tem pode usar, porque não é exclusivo de quem não tem plano de saúde, mas que também as pessoas que precisam cuidar da saúde mental podem ir ao SUS. Não é perfeito, mas atende às suas necessidades primárias. E se você precisar ir para um ambulatório ou para algo mais específico, se for algo de grande complexidade, você vai ser encaminhado para o CAPES. Mas até você chegar no CAPES, você passa ali pelo atendimento primário, que é a clínica da família. Entendi. Onde você vai passar por todos os profissionais ali que tem na clínica da família. E se você precisar, aí você é encaminhado. Antes de eu conhecer o Vitor, em 2012, eu tive uma questão de anemia. E fui parar na clínica, fui parar na UPA
E depois fui para a clínica da família, porque lá na UPA fizeram o exame de sangue, que eu tive uma crise renal. E a doutora falou para mim, olha, você precisa amanhã ir na clínica do lado da tua casa, porque eu estou preocupada com a tua anemia. E fui. E lá eles conseguiram fazer o manejo da minha situação. Eu não precisei ir para um grande hospital, para um hematologista. Eles conseguiram contornar a situação por ali. Uma coisa que as pessoas não param para pensar e que acham que não acontece é que, há algum tempo atrás, isso não existia no SUS. Mas hoje, a Clínica da Família, a ideia de Clínica da Família é prevenção. Sim. Não é esperar você ficar doente, como era antigamente, Sim. que aí você ia para a emergência, e ali da emergência você era encaminhado para o ambulatório. Ou, muitas vezes, você tinha que ir para a fila de madrugada para pegar número, para atendimento. Não, hoje a Clínica da Família é isso, é a prevenção, é o atendimento primário. Sim, e é válido para eles também, porque com a evolução viram que a forma remediada era muito mais cara do que a forma preventiva. Né? Você não esperar chegar, né, naquele ponto crítico, vai sair até financeiramente. Tá? Eu estou falando por uma questão de saúde, em primeiro lugar, lógico, né? Prevenção mais inteligente, mas também, vivendo a questão financeira, é bem mais barato a pessoa não chegar a um câncer de pulmão, então para de fumar, né? Vamos dar uns remédios, vamos passar lá um psicólogo ou um psiquiatra mesmo para passar uns remedinhos para esse cara não chegar aqui. Se ele tiver câncer, amigo, vai ser muito pior para ele, para o paciente. Exatamente. E para a gente que vai morrer numa grana aqui também, né? Exatamente. Por isso as campanhas. Inclusive, na clínica lá, na Herbert, tem o grupo de tabagismo. É mesmo, é? Olha que bacana. Tá vendo? Eu vou lá conhecer. Rapaziada, é gente boa. Eu já tô super curioso já de ir lá em Tomás Coelho conhecer. Pode ir. O projeto Herbert Souza lá. A tá? Clínica da Família é incrível ali. Olha só, aí você fala com um brilho nos olhos que porque eu sei é o que meu tanta lugar sinceridade. Depois da praia, o meu lugar preferido é estar ali interagindo, cuidando de mim, cuidando da minha saúde mental. É isso. Abaixo de Deus, eu aprendi que a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa saúde. Sim. Abaixo de Deus é a nossa saúde. Se porque você sem não ela, bem, tu vai cuidar dos seus? Não é? Vitor vai ficar como aqui? Não vai. Não vai. Ai, ai, ai. Nós temos um quadro aqui no nosso programa chamado Mitos e Verdades. Eu vou falar algumas frases aqui e eu queria que você justificasse se é mito ou se é verdade. Beleza? Beleza. Rafaela, que não é Raquel. Ai, Roda, eu tirei a Raquel da sua irmã. Tua irmã tá aqui influenciando já no nosso podcast. Vamos lá, primeira frase. Cuidar da saúde mental é um luxo, ou seja, é algo apenas para quem tem dinheiro. Mito. Mito, porque o teu cérebro ele adoece e ele não reconhece a tua condição financeira, a tua classe social, ele não reconhece nada. Cuidar da saúde mental é para qualquer um, qualquer independente pessoa, de classe independente social. de classe, independente de idade, a saúde mental, cuidar do cérebro é importantíssimo. Quem é que emite o comando para o corpo inteiro? É o cérebro. Isso às vezes vira até uma desculpa de quem não quer fazer, do preguiçoso. Ah, tem dinheiro para isso não, gente, né? É gente que... Tem a galera que... E eu até entendo, é um mito. A gente cresce ouvindo que a gente não tem nada disso. Isso é frescura. Não, isso é frescura, você não tem nada, não. Eu cresci com a minha mãe dizendo para mim que o meu problema é que eu fui mimada demais. É mesmo? Minha mãe dizia. Porque a gente tinha uma... A minha história com a minha mãe começou a complicar dos meus 17 anos em diante. Então, ela dizia, todo o trabalho que você não me deu na infância, você está me dando na fase adulta. E tem umas frases de mãe que marcam o resto da vida, né? Marca. Tipo assim, ó, se você não fizer, eu vou embora, eu vou enlouquecer, eu vou sair de cá e largar você sozinha aí, hein, garoto? Deus me livre. Isso é uma frase que, para mim, com apego inseguro, assim, era extremamente triste, dolorosa. Eu não dormia, eu ficava em pânico e a minha mãe ia trabalhar e se ela levasse 5 minutos, 10 minutos atrasada, eu dizia, ela foi embora. Claro, ela foi embora e eu fiquei sozinha. É coisa que mãe diz. Um dia eu vou embora, um dia você vai chegar em casa e eu vou ter sumido. Quero ver quando eu morrer. Meu Deus do céu, eu ficava em pânico, literalmente em pânico com relação a essas frases. Eu pensava, minha mãe foi embora, o que vai ser de mim? E, ao mesmo tempo, eu não entendia por que eu tinha, assim,
Claro, minha mãe, tenho que amar, tenho que respeitar. E minha mãe era fora da curva, mãezona. Mas eu tinha, assim... Meu Deus do céu, se eu chegar em casa e a minha mãe tiver ido embora, como é que vai ser? A culpa foi minha, que ela tá revoltada comigo, né? Exatamente. Foi porque eu não tomei o café com leite tudo. E ela vai me matar. A segunda frase. Quem tem apego ansioso é só carente e precisa de mais atenção. Não. Mito. Mito. Muito mito isso. Temos esse rótulo de carente, de pegajoso, mas isso é fruto de trauma. O meu, em específico, foi com relação a essa questão da creche. Eu vi a minha mãe passando algumas vezes e ela, por entender que não me atender seria bom para que eu me adaptasse, isso gerou um sentimento de rejeição e de abandono. Então, quem tem apego ansioso, quem tem o apego inseguro, ele sempre acha que a pessoa está se afastando porque ele fez alguma coisa, porque não merece, ele se sente abandonado, se sente rejeitado. E muita gente tem e nem sabe que tem. Porque é uma coisa assim tão surreal, tão... Quando que eu ia imaginar que esse episódio da creche, que para mim racionalmente nunca foi problema, isso ia me gerar um trauma que me fazia sentir triste, abandonada, rejeitada. Eu sempre senti uma coisa diferente, que eu dizia que era uma agonia. Isso é uma agonia, não é nada demais, é só uma agonia. Mas é um trauma. Então, quem tem o apego ansioso não é carente. A pessoa tem um trauma, e geralmente esse trauma é na infância, e você só descobre esse trauma se você procurar a ajuda do psicólogo, se você fizer autoconhecimento. E eu não recomendo ninguém fazer autoconhecimento sozinho, por conta própria, porque surgem muitos questionamentos, e você tem que ter um profissional do seu lado para te guiar. Os caras estudaram para isso, né? As pessoas estudam para isso, Exatamente. né? O psicólogo, o psiquiatra, né? O psicanalista, eles estudam para isso. Para entender ali o teu eu interior e melhorar. Porque às vezes você sem conhecimento, você toma, ou através de pensamentos errados, você toma até atitudes muito erradas. Aí você erra por muito, né? No meu caso, eu agi muito impulsivamente. A vida inteira. Até encontrar um profissional qualificado. Até entender que isso daí era um trauma e que não é uma coisa que você vai mudar da noite para o dia. Não é num dia de consulta que você vai descobrir se você tem ou se você não tem. Isso leva um tempo, porque são fatores, né? São situações das mais diversas. Sim. Não é uma única característica. Não. Isso é um processo. Que nem você citou aqui, né? A gente teve que esperar 9 meses para nascer. Exatamente. 5 anos para isso, para aquilo. Agora, quanto tempo? O ansioso fala, mas quanto tempo eu vou perder aqui? Não, filho, você não vai perder, aí é que tá, você vai ganhar, mas tem que ir, não é isso? Tem que esperar, tem que ser paciente. É uma gotinha, né? Uma hora vai encher o copo, mas vai ser de gotinha em gotinha. Exatamente. Não é isso? Aqui eu vou ler essa pergunta que eu fiz, mas é até engraçada aqui. Atenção aí, ó. Mito ou verdade, Rafaela? O atendimento do SUS é sempre demorado e ineficiente. É mito. Isso é um mito master agora pra mim. É um mito master. Demorado? Depende, né? Se você vai na clínica da família, não, né? É demorado porque se você precisa de um especialista, hoje você vai pro CISREG, que é o sistema de regulação, né? Mas ineficiente, eu não acho, não. Não é aquilo, ele não é perfeito, não é maravilhoso, mas acontece. Claro. Você precisa ser paciente. Né? E foi a tua tábua de salvação, né? Foi. Então, e acredito que é para muita gente também que não tem plano de saúde e que acha que não vou cuidar da saúde mental, que no SUS não funciona. Tem muito disso, não funciona, não presta. E presta. Frases formadas. Frases de efeito. Às vezes tem gente até que critica o SUS que nunca foi no SUS. É igual o jiló, né? A pessoa fala, eu odeio o jiló, nunca comeu a porcaria do jiló. Meu pai falava uma coisa que era muito engraçado. Eu, quando criança, não comia verdura de tipo nenhum.
Até o alface que vinha lá no lanche do fast food, eu catava, que eu não comia. Aí o meu pai dizia, por que você não come? Eu não gosto. Meu pai, mas você não provou? Não, mas eu não gosto, eu não preciso provar. Eu não gosto. Meu pai dizia, mas você só pode dizer que você não gosta depois que você provar. Prova. Aí eu provava, dá uma mordidinha. Eu falava, não gostei não. Ele, mas você não provou? Provei e não gostei. Mas o meu pai dizia, não provou. Você só pode dizer que você não gostou. Quando você provar. Exatamente. Eu falo para meus filhos isso também. E muitas das coisas mudaram a concepção completamente. O machiste foi um. Machiste, a Vitória fez lá em casa, a Petra gostou, a amiguinha dela, a melhor amiga dela, comeu e falou, nossa, que delícia, machiste, que é isso? Machiste. Vitor não gostava de pepino. E agora ama. Ah, pô, nunca comeu um McLanche feliz? Vamos falar aqui, né? Quem sabe de patrocínio aqui. Quem Esse sabe? pepininho no sanduíche, eu adoro o pepino na salada. Ele gostava do picles. O pepino cru. O pepino aquele na saladinha. Não. E agora? Agora? O pepino é a melhor coisa. Fatia uns pepinos aí. Né, Vitor? Gente, olha, quando a entrevista é boa, o tempo voa. E, Rafaela, eu tenho tanta coisa ainda para falar contigo que vai ficar o meu convite para você voltar aqui. Volto. Vamos falar de mais coisas. Traga um membro lá da Herbert de Souza, que eu vou ficar ansioso. Atenção, Herbert aqui. de Souza. Ana, você precisa vir, minha psicóloga. Tem que vir uma galera aqui, tá todo mundo convidado, o Herbert Souza aqui, para vir falar desses projetos aqui. E vai chegar o prefeito Eduardo Paes, eu te garanto, hein? Tem que chegar. Você vai ver um comentário dele lá no podcast Casa do Garagem. Opa, que maravilha! Tá bom? Rafael, eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade, o carinho, o respeito de ter vindo aqui no nosso podcast. A história é linda e eu tenho certeza que vai servir. Você vai servir junto com a tua história de referência para muita gente que nos assistirem. Esse é o meu objetivo, impactar vidas, desmitificar essa coisa de que no SUS não funciona e me aproximar de pessoas reais. Eu vejo muitas flores na internet, as pessoas falam muito sobre saúde mental, com frases de efeito, do vai para terapia, mas e as pessoas que não têm condições, eu não questiono aqui o valor de uma consulta de psicólogo, claro. porque ele estudou para isso. Claro. Mas tem muita gente que não tem condições nem de pagar uma consulta de um valor social. Sim. E pode ir ao SUS, porque vai encontrar que no SUS tem. Às vezes pertinho de casa, né, Rafaela? Do Porque, lado. às vezes a pessoa não tem o dinheiro da passagem para ir. Exatamente. E as pessoas não entendem isso. Não tem o dinheiro da passagem, muitas vezes não tem, além do valor da consulta, não tem o valor da medicação e ali você consegue medicação o manejo. Grátis ali, exatamente. Né? Você consegue, olha, eu não consigo comprar essa medicação, mas tem lá a farmácia do município, do estado, onde você pode ver se consegue. Se não conseguir, você não conseguir comprar, o profissional ele dá um jeito, dá uma modificada. Social. Exatamente. Né? É a Flavinha. Eu já tô entrando aqui, já tô doido, daqui a pouco tô citando até nomes aqui. Flavinha, Ana, Marinês Meirelles e toda a equipe, né, de profissionais qualificados, gabaritados e humanizados que passaram pela vida e que estão na vida de Rafaela de Souza. Minha admiração já por vocês, mesmo se a gente ainda se conhecer pessoalmente. Parabéns, tá? Pelo coração que vocês têm, pelo carinho, pela empatia, né? Pela graça que vocês dão. Não só na vida de vocês, mas na vida dessas pessoas maravilhosas como é a Rafaela que está aqui na minha frente. Tá? Parabéns, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, hoje e sempre. Rafaela, muito obrigado. Eu vou te ver aqui mais vezes, tá? Muito linda a tua história, que Deus continue te abençoando, que você continue adquirindo mais conhecimentos, mais fé, e que a tua história prolifere por muitos e muitos canais, não só como o podcast Casa do Garay, mas também em outros programas de televisão, de rádio, e que as pessoas escutem, que você vire cada vez mais referência na vida das pessoas. Eu que agradeço essa oportunidade. O primeiro a gente nunca esquece. E foi comigo, e disso ninguém tira mais da gente. Ninguém tira mais. O primeiro do Rafa por Ela foi aqui e vai ficar marcado para todo sempre na história, no coração. E quero rapidamente agradecer a equipe que me atende, os profissionais extremamente qualificados, que me acolhem, que me socorrem quando eu preciso. E quero dizer para as pessoas o que eu digo sempre: a vida é agora, nós somos instantes. O que
é possível fazer por você hoje. Hoje é o dia perfeito para você começar. Então, comece e que Deus te abençoe, tá? Um beijo no coração de você, um beijo no teu coração, Rafaela, um beijo no teu coração, Vitor. Continue cuidando dessa pérola que você tem, tá ok? Deus abençoe o casamento de vocês hoje e sempre. Obrigado a vocês que estão sempre nos assistindo, nos dando moral, nos empurrando pra cima cada vez mais. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.